Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Eu falo em nome do meu grupo, que é formado por mim e pela Marcela, e pelos nossos orientadores Carlos Alberto e Eduardo Brito, como está mostrando aí na tela. Bom, nós estamos representando o Colégio Objetivo Arujá e o tema do nosso trabalho são cosméticos pigmentados com casca de fruta, uma sugestão para atividade experimental. A literatura aponta que as aulas práticas elas têm uma maior aceitação pelos alunos comparando com as aulas teóricas, por acabar chamando mais atenção. Mas essas aulas nem sempre acontecem com frequência. Isso pode acontecer pela falta de preparo dos professores, a sobrecarga de trabalho, não dando tempo para fazer essas aulas, ou até mesmo pelas questões estruturais, como as salas cheias e barulhentas, poucos materiais disponíveis, o que acaba desestimulando a ocorrência dessas aulas, portanto, acaba ocorrendo com menos frequência. Por conta desse fator, nosso grupo propõe a realização de uma atividade experimental envolvendo a extração de pigmento presente na casca da jabuticaba para a produção de cosméticos, com uma sugestão de atividade experimental que pode ser desenvolvida com materiais cotidianos. Nas questões estruturais, o nosso trabalho ele busca trazer materiais do cotidiano, então eles são de fácil acesso, de fácil manuseio, então as aulas acabam sendo mais fáceis de ser realizadas nesses ambientes que não têm uma estrutura tão boa assim. O método que nós utilizamos foi de primeiro separar a casca da polpa da fruta, depois a gente lavou essas cascas e colocou para secar ao ar livre, e depois em uma estufa de ar. Pensando em adaptações, podemos trocar a estufa por um forno convencional, deixando a porta entreaberta. Depois disso, a gente triturou essas cascas no almofarisco estilo e depois no liquidificador. Por fim, esse pó pode ser misturado em base para unhas e gloss incolor ou outros cosméticos que vocês queiram pigmentar. Aqui na figura 1 é o resultado da nossa primeira amostra, que foi após o almofarisco pistilo. A gente percebeu que a granulometria desse pó estava muito alta, então ele apresentou uma baixa capacidade colorífica. Pensando nisso, a gente decidiu bater no liquidificador para tentar ter um pó mais fino, para ele ter uma pigmentação melhor. Então aqui na imagem A é ele antes do liquidificador e na imagem B é ele depois do liquidificador. O conceito químico associado a isso foi que na casca da jabuticaba tem uma classe de moléculas que são as antocianinas, que estão representadas na figura 3. O que dá para perceber nas antocianinas é que elas têm duplas ligações alternadas. Essas duplas ligações tornam o processo da transição eletrônica menos energético. Então, quando os elétrons saem de uma condição normal para uma condição estada, ou seja, sai do orbital HOMO para o orbital LUMO, existe uma variante de energia. Quando esse elétron sofre essa transição, voltando para a condição original, ele libera fótons, e daí que surge a cor. Para cadeias carbônicas que têm duplas ligações alternadas, essa diferença de energia é menor, portanto, apenas a luz visível já é suficiente para fazer essa transição. Essa transição pode se dar através da energia da luz visível, ou seja, cadeias com duplas ligações alternadas são coloridas. Aqui a gente tem uma imagem do resultado final do nosso pó, após o almofarisco pistilo e o liquidificador. E aqui a gente misturou ele com a base para unhas, então a gente pode ver que ficou com uma cobertura muito boa. Com tudo isso, nós queremos mostrar que é possível a realização de atividades experimentais que têm um apelo pedagógico interessante a partir de um experimento que usa materiais do cotidiano. A proposta desse trabalho conclui que é possível a realização de atividades experimentais usando esse experimento como estratégia para uma aula de fitoquímica, para uma aula de química orgânica, para uma aula para explicar sobre transições eletrônicas e para uma aula para explicar sobre técnicas de separação de misturas. Essas são as nossas referências e muito obrigada!